pessoal, sou a professora Márcia Diniz e venho hoje com a Semana do Conhecimento, né? A gente vai fazer um trabalho bem diferentão com vocês. Antes de começarmos essa atividade, olha lá, acessar o Classroom, tá ali o Google Meet, muitos professores fazendo o Google Meet, as atividades impressas na escola, certo? Então, continua aí o último trimestre, pessoal. Bom, o que a gente vai tratar nessa Semana do Conhecimento, que a gente trouxe uma proposta diferente para vocês? Geometria no cotidiano. Por quê? Às vezes a gente não consegue fazer essa ponte, né, do que a gente está estudando na sala de aula com o nosso dia a dia. Então, gente, a geometria do cotidiano, as formas geométricas que a gente estuda lá na sala de aula, pirâmide, prisma, paralelepípedo, a gente vai ver isso na realidade. Vamos dar uma olhada no que o pessoal da matemática preparou na Semana do Conhecimento lá no Parque Tanguá? Geometria espacial. Então, gente, vamos ver o que eles prepararam para a gente. Olá, pessoal do Aula Paraná, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Arabel de Matemática e hoje eu estou aqui no Parque Tanguá, localizado entre os bairros Taboão e Pilarzinho, na cidade de Curitiba. Este parque possui a área de 253 mil metros quadrados e ele está localizado onde antigamente eram pedreiras e elas foram desativadas, esse parque foi construído. Ele também ajuda na conservação da nascente do Rio Barigui, da bacia do Rio Barigui, que é aqui pertinho na cidade de Almirante Tamandaré. Perceberam quantas informações matemáticas eu dei numa única fala? Mostrei a localização, falei da área que o parque está ocupando, inclusive coloquei para vocês a situação ambiental que esse parque tem, né? E em meio a tanta beleza natural, a matemática vem contribuir com essa linda arquitetura que está aqui atrás de mim. O mirante do Parque Tanguá é recheado de geometria espacial. Vamos dar uma olhadinha? Ali na base você percebe um prisma quadrangular. Lembra das propriedades do prisma? São sólidos geométricos, são poliedros, que possuem as faces laterais paralelas e retangulares. E tem uma curiosidade caso as faces sejam quadrangulares. Você vai lembrar disso logo, logo. Mas acima do prisma, você está vendo as colunas, que são cilindros, né? O cilindro já não é um poliedro, ele é um sólido geométrico e todos os seus elementos fazem parte lá do estudo da geometria plana na circunferência. Então vai ter o raio, vai ter o diâmetro e por ele ser um sólido, ocupar um espaço, ele tem uma altura, assim como o prisma. Lá no topo, você percebe aquela linda construção que é a pirâmide. A pirâmide é muito bonita. Veja que a base dela é a mesma base do prisma. Ela também é uma pirâmide quadrangular. E qual que é a diferença da pirâmide com o prisma? As faces da pirâmide são triangulares. Lembra disso? Lembra dos elementos da geometria espacial? Lembra das aulas do Aula Paraná, que você assistiu com a geometria plana e com a geometria espacial? Então, não perca a nossa Semana do Conhecimento, participe das atividades propostas pelos professores e não esqueça de marcar a sua atividade nas suas redes sociais com o hashtag Semana do Conhecimento. Então, pessoal, gostaram ali de toda a geometria no cotidiano? Agora a gente vai lá no Parque Barigui, certo? A geometria foi mostrada de uma maneira diferente através das proporções. Bom, olha lá, Teorema de Tales. Vamos ver como é que o pessoal chegou aí a uma conclusão do uso do Teorema de Tales lá no parque. Olá pessoal, bem-vindos ao Aula Paraná, eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós estamos aqui no Parque Barigui, esse parque que fica localizado em Curitiba, tem uma área aproximadamente de 140 hectares e tudo isso aqui era uma área abandonada, que pertencia a uma pessoa chamada Mateus Martins Leme. Quem é de Curitiba conhece a história de Mateus Leme, ele foi um dos fundadores aqui da cidade. No ano de 1972, essa região toda aqui foi transformada em parque, no intuito de preservar as margens do rio Barigui,
que é um rio que passa aqui na região. Eu tenho uma missão aqui hoje no Parque Barigui. Aliás, esse parque tem as paisagens lindas, tem árvores bonitas, uma fauna riquíssima. E eu tenho uma missão hoje aqui, que é encontrar uma coisa bem alta para medir com vocês, usando os conceitos da geometria no nosso cotidiano, que vocês sabem que tem, e aonde que nós encontramos. Então eu estou pensando aqui em encontrar uma coisa bem alta para medir, e eu acho que já encontrei alguma coisa. Eu acho que eu encontrei uma chaminé bem alta ali atrás, que ficava, essa parte do parque, a parte de trás do parque, funcionava uma olaria. E essa chaminé pertencia a uma antiga olaria, e eu fiquei interessada em saber qual é a altura dela. Vem comigo? E hoje nós vamos medir a altura daquela torre. Para isso, o meu assistente se afastou aproximadamente 20 metros da torre. E ele está vendo a torre sob um ângulo aqui de 90 graus. Então nós temos aqui um triângulo semelhante. O braço dele e o bastão é semelhante ao triângulo formado pelo chão e aquela torre bem alta lá. A medida dele é 1,40 m e a medida do braço aproximadamente 61 centímetros, e aqui nós temos algo em torno de 1 metro. Então agora nós vamos descobrir quanto é a altura daquela torre, aquela chaminézinha ali atrás. Vamos para as continhas? Então vamos mostrar para vocês como mais ou menos que eu fiz esse cálculo, tá? A altura da chaminé aqui nós chamamos de X e tem a altura de quem estava medindo, que é 1,40 m. Ele estava a 20 metros de distância, a altura do bastão aproximadamente 1 metro e o tamanho do braço aproximadamente 61 centímetros. Por semelhança de triângulos, nós dizemos que esse lado está para esse, X está para 1, assim como 20, que é o lado do triângulo grande, está para o lado do triângulo pequeno. 20 está para 0,61. Fazendo a divisão, 20 por 0,61 encontramos 32, somando com a altura do medidor, 1,40 m mais 32 deu uma altura aproximada de 34,27 metros. Então aquela torre lá tem uma altura de 34,27 metros aproximadamente. Será que tem como medir mais alguma coisa? Vamos dar uma olhada? E aí na sua cidade, na sua região, tem alguma coisa bem alta e bem grande para você medir também? Que tal você fazer essa medida aí no seu lugar? Procure na sua cidade, no seu bairro ou até mesmo na sua casa uma coisa bem alta, por exemplo, uma árvore, uma torre, um poste, e faça a medição também. Não esqueça de compartilhar suas ideias nas redes sociais usando a hashtag Semana do Conhecimento. Use essa semana ao seu favor para você aprender um monte de coisa legal. Até mais! E aí, pessoal, gostaram ali, teorema de Tales, semelhança de triângulos, né? Então, ó, a professora do litoral, eu tô turistando aí nos parques também, tá muito legal, gente, essas aulas da Semana do Conhecimento. Aproveitem, porque não é sempre que a gente vai num parque, eu quero então, que altura é essa, né? Então, qual a altura desse prédio? Que altura tem essa árvore? A gente não questiona, e aí por isso que fica tão difícil lá na sala de aula, certo? Então vamos ver aí, ó, no Bosque Alemão, vamos identificar a geometria plana na fachada da réplica do frontão da Casa Mila. Então vamos ver. Gente, olha aí que maravilha, certo? Então, se a gente pode agora fazer essa ligação, né, entre a realidade, o nosso cotidiano, né, nós aí no nosso passeio, com o que a gente estuda na sala de aula, que muitas vezes o aluno diz que chato, né, ficar desenhando essas figuras, mas olha aí, ó, gente, elas estão presentes no nosso dia a dia, ok? Vamos ver então? E aí, pessoal do Aula Paraná, tudo certinho? Essa é a Praça do Bosque Alemão, em Curitiba. E aqui nós estamos para olhar um pouquinho a fachada que vocês estão vendo aqui atrás, tá? Essa construção é a réplica da fachada da Casa Milá. Mas o que aconteceu? Por que nós estamos no Bosque Alemão? Além desse bosque ter sido construído para homenagear a cultura germânica, né, a cultura dos alemães que trouxeram para o Paraná, esse bosque mostra para você um pouco da geometria plana. Essa fachada dessa casa, que foi construída em 1870 em Curitiba, ela tem muitos traços da geometria plana. Perceba a simetria e a harmonia das formas que compõem essa fachada. Lá no topo, você vê um triângulo isósceles. É um triângulo que tem os dois catetos, os dois lados iguais. Por que eu sei disso?
Perceba na base, os dois ângulos da base também são iguais, eles são pequenininhos iguais. Descendo um pouquinho nessa fachada, você encontra arcos e encontra retângulos. Os retângulos e o triângulo são polígonos e o nome deles é dado conforme a quantidade de lados que eles têm. O arco não é um polígono, o arco não tem lado, ele faz parte da família da circunferência. Tá? Então ele vai ter elementos e o estudo dele vai ser todo dentro da circunferência. Mais um pouquinho abaixo você percebe linhas paralelas. Né? O que nós sabemos das retas, o que nós sabemos das linhas? Elas podem ser paralelas, que são retas que não se encontram e mantêm a mesma distância entre si. Elas podem ser, as retas e as linhas, elas podem ser perpendiculares, quando possuem um ponto em comum e formam 90 graus. Tudo isso você aprende e já aprendeu lá na geometria plana. Olha como a matemática tem muita informação para você. Mais um pouquinho abaixo, perceba que os arcos e os retângulos, eles se encaixaram e formaram uma figura nova. Então, essas são as possibilidades da geometria plana. Lembra desses elementos? Lembra de tudo que você aprendeu da geometria plana já ao longo dessa caminhada, ao longo desse teu processo de aprendizagem? Tudo isso você vai poder aplicar nas atividades da Semana do Conhecimento que estão sendo preparadas para você. Participe, realize as atividades que o professor for propor para você nas aulas e não esqueça de postá-las nas suas redes sociais usando o hashtag Semana do Conhecimento. E aí, pessoal? Esse pessoal da matemática é demais mesmo, hein? Como ficou interessante essas aulas do cotidiano. E olha, existe essa linguagem matemática. Pessoal, a geometria, ela é cercada de propriedades. E muitas vezes os alunos ali fazem a prova Paraná. Ai, professora, a parte mais difícil era a geometria. Mas por quê? Eu não lembrava das propriedades dos triângulos, eu não lembrava das propriedades das figuras espaciais, né? Então, olha aí essa aula da Semana do Conhecimento. Aproveita, gente! Bom, nós estamos aqui com as estruturas triangulares. Por que a gente precisa estudar tantos os triângulos? Gente, os triângulos, né, o polígono de 3 lados, 3 vértices, né? O que ele tem? Ele tem uma rigidez diferente dos outros polígonos, ok? Então ele se torna mais forte. Observa aqui, né? A gente tem aqui, ó, as figuras dos triângulos em uma ponte, né? A gente tem aqui, ó, no telhado, nessa antena aqui, né? Então, por que a gente precisa então, né, respondendo isso? Porque o triângulo, ele tem essa rigidez usada nas construções. Então, aqui a gente vai trabalhar estruturas triangulares. Bom, conheceremos uma maneira diferente de encontrar a área de um triângulo, agora usando coordenadas do seu vértice no plano cartesiano. Bom, a área do triângulo, com ele no formato plano, né, a gente sabe, base vezes altura dividido por 2. Mas não tem outra maneira de calcular? Tem sim, pelas coordenadas do seu vértice. Bom, juntos iremos ver na prática a finalidade de um elemento do triângulo e a gente vai conhecer aí o baricentro. Bom, olha aqui, gente, baricentro, tá? A palavra baricentro, né, eu sempre eu procuro ali, né, o significado da palavra. Bari significa peso, pesado, gravidade, tá? Então, centro da gravidade seria isso? Baricentro corresponde ao ponto de equilíbrio, tá? Ou centro da gravidade do triângulo. O triângulo tem outros pontos notáveis, né? Que eu falei que ele é especial, o triângulo aí, né? Ele tem o ortocentro, que é o encontro das alturas, ele tem o incentro, que é o encontro das bissetrizes, e o baricentro, que a gente vai estudar, importantíssimo, porque é o ponto de equilíbrio do triângulo. Gente, ó, vocês precisam anotar, tá? Que a gente vai construir o baricentro. Então, eu peço que vocês um tempinho para vocês anotarem o material, uma lista de material que a gente vai usar. Régua, lápis ou caneta, papel, cartolina, pode ser ali a folhinha do caderno mesmo, tesoura, fio de nylon ou fio de costura e barbante. Um tempo para vocês anotarem aí.
E aí, pessoal, copiaram a listinha de material, a gente vai produzir esse material, ok? Então, voltando ali ó, no baricentro, né, que a professora está fazendo uma explicação aqui sobre o baricentro, por ser um ponto bem importante, um ponto notável do triângulo, ok? O baricentro é o encontro das medianas. E o que são as medianas no triângulo? São segmentos que partem do vértice até o lado oposto, certo? Então, a gente tem as 3 medianas e o encontro delas é o baricentro. Então, gente, eu gostaria que copiassem, porque isso aqui é bem importante. Copie esse conceito do que é o baricentro, né, para você ter aí esse matematiquês, né, que a gente precisa, essas propriedades de geometria, que daí vão ser usadas aí nos exercícios, ok? Quem quiser ali fazer uma tentativa de como a gente vai construir o baricentro, será que a gente vai fazer dobradura? Será que tem que usar compasso, só com régua? Beleza? Então, vamos copiar aí o conceitozinho de baricentro.
ok? Então, pessoal, não esqueçam, certo? Dos materiais para a próxima aula, né? E depois que vocês construírem, usem ali o hashtag Semana do Conhecimento. Postem esse material aí para o professor, beleza? Então, até a próxima aula, gente. Fiquem bem!